Olá pessoal, sou aqui de volta para falar um pouquinho de direito com você. E hoje o assunto é muito importante. Você, pai e mãe que está aí do outro lado me ouvindo, quero falar um pouquinho hoje da sua responsabilidade, da responsabilidade civil dos pais pelos danos causados pelos filhos menores. Eu sou Fábio Ramos, estamos aqui aprendendo direito. Vamos ver o que diz a lei sobre isso? Lá nos termos dispostos no artigo 932, no seu inciso 1º, do nosso Código Civil de 2002, serão responsáveis os pais pelos danos causados pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. Costuma-se afirmar que a responsabilidade civil dos pais pelos danos causados pelos filhos somam duas modalidades de responsabilidade civil. Quais são elas? A responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. A subjetiva ela é em relação ao menor, ou seja, a vítima terá que provar a culpa do menor, o dano e a relação entre a conduta culposa e o dano. Contudo, o menor ou incapaz, eles são inimputáveis por não ser possível analisar a sua culpa propriamente dita. Portanto, essas pessoas, esses menores, eles são desprovidos de discernimento. Por essa razão, a doutrina ela esclarece que a culpa do menor ela é aferida de forma objetiva, desconsiderando sua menoridade e se concentrando na violação cometida na lesão acarretada, apenas para fins de efeitos de responsabilidade civil. Tanto assim que, se comprovada a ausência de violação, algum dever jurídico ou de dano, não há como impor essa responsabilidade aos pais. Isto porque, independente do fato de que o menor não ter discernimento, quanto aos seus atos e suas consequências, o dano foi gerado. Um doutrinador muito conhecido, que é o Humberto Teodoro Júnior, ele aduz que a responsabilidade do incapaz, em plena observância ao princípio da solidariedade, adquire característica de responsabilidade civil objetiva, ou seja, livrando-se da culpa como elemento essencial para ensejar o dever, então, de reparar. Nesse sentido, um outro doutrinador chamado Carlos Roberto Gonçalves, ele afirma que é o seguinte: a contrário senso, se o ato praticado pelo menor absolutamente incapaz foi objetivamente ilícito, não importa indagar se o menor é ou não inimputável, pois o pai não responde pelo filho, mas pela sua própria culpa. Ou seja, em relação aos pais, a responsabilidade independe de culpa. Portanto, comprovada a culpa do menor, automaticamente os pais são responsabilizados pela obrigação de indenizar. No entanto, os pais poderão suscitar como excludentes da responsabilidade a ausência de culpa objetiva do menor, caso fortuito, força maior, culpa da vítima ou de terceiro, ou até mesmo a ausência do dano. O legislador e a doutrina pátria, eles consideram que os danos causados, independente de culpa pelo menor, serão de responsabilidade dos pais, desde que o menor esteja sob a autoridade e a companhia deles. Caso contrário, não havia responsabilidade dos pais. Claro que se a dependência e a autoridade tiverem sido transferidas legalmente a outrem, a responsabilidade dos pais, então, será afastada. Existem vários casos aí, inclusive na jurisprudência, sobre responsabilidade dos pais por culpa em vigilando, Pode-se citar vários agravos aí no qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento, tem negado provimento a agravos regimentais e mantendo a ordem da origem que condena pais ao pagamento de indenização baseando-se na culpa presumida desses, por não exercerem a necessária vigilância, por exemplo, de uma arma de fogo que está lá dentro, guardada em algum lugar dentro de casa, e às vezes o menor pega essa arma, faz o uso indevido, e isso acaba gerando lesões aí irreparáveis à vítima. Sendo assim, a possibilidade de responsabilizar os pais pelos atos ilícitos cometidos pelos filhos capazes economicamente, dependentes, deve ser examinada de acordo com cada situação fática, através de o quê? De uma interpretação um pouco mais sistemática da lei, em consonância aí com o princípio da solidariedade, de forma a atender a finalidade social, os fins sociais da norma. Eu espero ter esclarecido um pouquinho para você aqui sobre essa responsabilidade civil dos pais aí pelos danos causados sobre os filhos menores.